assumimos o compromisso. Boa. Nós, do Disparado e do 22 de agosto, assumimos um compromisso, né? Um compromisso de travar uma luta incessante pela transformação da realidade do nosso país, pela construção do socialismo e pela possibilidade do povo brasileiro e latino-americano de serem os donos de seus próprios destinos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós entendemos que essa transformação parte também da discussão sobre o direito como conhecemos, como nos foi ensinado, que é justamente o direito como um dos instrumentos de dominação de classe, como um aparato da burguesia enquanto classe dominante para exercer de maneira institucionalizada a sua exploração em detrimento dos trabalhadores e das trabalhadoras desse país. É um instrumento também para manter os pretos e os pobres onde, de acordo com os poderosos, eles deveriam estar, isolados nas periferias, pegando horas e horas de condução para servir os seus patrões e se contentar com um benefício ou outro, com uma pequena reforma ou outra, com promessas vazias de códigos, de leis e com as pequenas transformações que o direito burguês permite acontecer justamente para fazer parecer que ele por si só pode resolver essas questões que se esperam resolvidas por ele. Pois bem, para nós e creio que para muitos daqui, esse direito como conhecemos não basta. Pelo contrário, o direito como conhecemos deve ser estudado, debatido e entendido a partir das perspectivas marxistas da luta de classe, da compreensão do conceito de Estado enquanto um instrumento de dominação e das relações reais desse direito com as estruturas de exploração do nosso sistema, que esse direito não só mantém e protege, como ajuda a legitimar. É o momento, então, camaradas, de formularmos sobre um direito que se adeque ao novo mundo que queremos construir. É o momento de pensar uma crítica do direito e adequá-lo aos anseios da população, da classe trabalhadora, aproximá-lo da justiça e afastá-lo da dominação. É uma tarefa difícil, sem dúvidas, como muitas outras que nosso período histórico nos reservou, mas nós criamos esse espaço justamente para juntar todas e todos que pensam como nós, que querem dedicar suas vidas e seus estudos à formulação desse direito, entendendo também a importância desse debate para a construção do país que a gente quer, da América Latina que a gente quer, que é uma América Latina livre, soberana e socialista. Nós estamos nas ruas, nas comunidades, nosso grupo está prestando assessoria jurídica para várias famílias, conversando com as pessoas e organizando a luta política da maneira como ela deve ser, coletiva, e com o protagonismo e o poder nas mãos da classe trabalhadora e da periferia. E por isso, para todas e todos que querem se juntar a nós nessa difícil e necessária tarefa, para além dos espaços acadêmicos de construção teórica, mas também pisando nas periferias da cidade e atuando para ajudar as famílias que são prejudicadas por esse sistema que o direito ajuda a manter e legitimar, entrem na nossa frente jurídica, estejam conosco nas ruas, nas salas de aula, formulando teoria revolucionária, mas também atuando na prática, em conjunto com os trabalhadores e trabalhadoras desse país e de toda a América Latina, aqueles a quem o direito não se mostrou tão preocupado. Cada um e cada uma que está aqui é muito importante para essa luta e para essa construção. Por isso, vida longa ao Disparada e que o direito possa ser pensado por nós para estar a serviço do povo e não de quem o explora. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui. Obrigado por esse espaço e vamos para cima. Agradeço ao Luan pela fala. Antes de passar para o professor Pietro Alarcon, a quem eu agradeço muito por estar aqui conosco, gostaria de contar um pouco para vocês do Disparada, grupo que está organizando este evento. O Disparada é um movimento político que atua em diversas frentes. Dentre deles, quero destacar o cursinho popular Elza Soares, que através do ensino popular busca garantir, auxiliar o ingresso dos estudantes mais pobres nas universidades, subvertendo a lógica do nosso sistema de ensino. Destaco também a Rede Solidariedade para Mudar SP, que se organizou para ajudar as famílias mais carentes, impossibilitadas de fazer isolamento social, para que consigam o básico da sobrevivência diária. Nesse sentido, já foram distribuídas mais de 50 toneladas de cestas básicas em diversas regiões e municípios. Quero ressaltar que esses trabalhos não possuem caráter assistencialista, mas sim um objetivo político de organizar trabalho popular. É também nesse sentido que atua essa frente jurídica, que organiza cursos como essa do Crítica ao Direito e de Marxismo, mas também atua nas periferias das grandes cidades, prestando assessoria e orientação jurídica para a população.
sempre com o intuito de estreitar laços ao mesmo tempo que visamos uma melhoria efetiva na situação da classe trabalhadora. Eu mesma estive nesse final de semana na Brasilândia, o Luan, que me antecedeu, esteve em Guaianazes, realizando o mesmo trabalho. Enfim, disse tudo isso para convidar a todos e a todas para uma reunião de apresentação do Disparada que faremos nessa quarta-feira, às 19 horas, via Zoom. Os interessados podem entrar no grupo do link que estamos enviando aqui no chat. Queria relembrar também que estamos organizando um sorteio dos livros Estado e Forma Política, do professor Alisson Mascaro, e do Teoria de Derivação do Estado e do Direito, do professor Camilo Onoda Caldas, além de 3 bolsas para o curso de Introdução ao Pensamento do Pachu Canes, ministrado pela professora Juliana Magalhães. Para saber como participar, basta acessar o @disparadasp no Instagram, e os meninos vão estar enviando o link do post no chat também. Sem mais delongas, queria passar a fala para o professor Pietro Alarcon para podermos desfrutar dessa ótima aula. Muito obrigada. Muito boa noite a todos e a todas. Regularmente, quando nos deparamos com os estudos jurídicos, escutamos falar de alguns personagens que trabalham desde uma ótica que para a maior parte das pessoas resulta certamente muito familiar. Não raro, alguns professores, por exemplo, mencionam autores como Ronald Dworkin. Ronald Dworkin tem uma obra jurídica intitulada Levemos os Direitos a Sério. Um outro autor, por exemplo, Alexi, apresenta toda uma teoria sobre a interpretação e a possibilidade de aplicação dos direitos fundamentais. Muitos autores também são mencionados quando nós ingressamos nos estudos jurídicos e em aulas como Fundamentos de Direito Público, que fazem parte de um leque formalmente e realmente aceito nos marcos da interpretação da relação que existe entre o Estado e cada uma das pessoas. Me refiro a autores como Rousseau, como John Locke, como Montesquieu. Quando se fala em separação de funções, ou quando falamos em liberdades públicas, a maneira como os franceses as entendem na Revolução, nós nos deparamos também com interpretações que, reitero, para nós são bastante familiares, porque são teoricamente aceitas e porque na prática parecem ser reproduzidas sem que exista margem para a sua contestação. Aceitamos que são praticamente verdades irrefutáveis. Como as verdades irrefutáveis, entre aspas, de que existem ricos e pobres. Alguma vez, por exemplo, na Nicarágua, ensinando filosofia do direito, um professor dizia o seguinte para os alunos: nós não queremos uma sociedade na qual existam ricos e pobres. Nós queremos uma sociedade sem classes, uma sociedade na qual todos tenham a possibilidade de aceder aos benefícios que uma sociedade pode construir. E então, alguém levantou o braço e dizia: professor, então o senhor queria acabar com a Nicarágua. Mas por que nós queríamos ou pensaríamos em acabar com a Nicarágua? E então a pessoa respondeu: porque desde que eu conheço a Nicarágua, existem ricos e pobres. Se você acaba com os ricos e você acaba com os pobres, não fica ninguém na Nicarágua, porque na Nicarágua somente há ricos e pobres. Observa de que maneira a pessoa introjetou
a ideia de que em uma sociedade não existem alternativas diferentes às desigualdades de classe. A possibilidade de compreender uma sociedade na qual a igualdade seja algo não apenas formal, mas autêntica, real, sobre a base da distribuição justa da riqueza social, é uma questão que passa muito longe de muitas das pessoas com as quais nós convivemos. Portanto, quando falamos de Rousseau, quando falamos de Montesquieu, quando falamos de John Locke, ou ultimamente nas aulas de graduação e pós-graduação, quando se fala de Dworkin, de Alexis, e quando se fala de ricos e pobres, tudo isso faz parte de um arsenal formal e realmente aceito, tanto de pensadores quanto de uma certa lógica de compreensão da realidade. Isto que significa? Por antonomasia, significa o seguinte, que quando você menciona, por exemplo, muito além da teoria do Estado, de autores liberais pré-revolucionários franceses ou pré-revolução francesa, quando você fala, por exemplo, da contribuição de Rosa Luxemburgo na Alemanha antes, nessa entreguerras, antes de Weimar, da Constituição de Weimar, ou quando você, por exemplo, diz Lenin tem uma fantástica obra chamada Acerca do Estado, ou Sobre o Estado, e uma outra obra chamada Estado e Revolução. Estas formas de interpretação do que é o Estado e a relação entre as pessoas e o Estado parecem estranhas. Alguns fogem. E fogem como o diabo da cruz. E o fazem impudicamente. Ou seja, atestando não somente a ignorância, mas o fato de que talvez se tivessem um pouquinho mais de vergonha acadêmica, em lugar de fugir, o que deveriam fazer seria abrir os textos e começar a repensar essa realidade que se lhes apresenta de maneira supostamente acabada através de premissas exclusivamente liberais. O que pretendo dizer com isto, em suma, é que nem tudo se resume a Locke, a Rousseau e a Montesquieu para falar de separação de funções. Que nem tudo se resume aos clássicos da filosofia liberal para tratar de liberdades. E que nem tudo se resume ao pensamento keynesiano para falar, por exemplo, de economia e de bem-estar. Sino que ao lado de tudo isso, e permanentemente machucado e oprimido, talvez, por uma certa geopolítica do conhecimento jurídico, existe outro pensamento. Um pensamento que nós não podemos chamar, eu reluto muito em chamar alternativo, porque, na verdade, é um pensamento que coexiste, que vai para o debate, que não tem medo de se posicionar. É o pensamento ancorado no marxismo. É o pensamento ancorado em uma outra interpretação da realidade. Portanto, o dever de analisar o marxismo não é uma questão dos marxistas. O dever de estudar o marxismo é uma questão de honestidade acadêmica, de prestígio à ciência. Assim como é meu dever entender o contrato social, assim como é meu dever ingressar à separação de funções no espírito das leis de Montesquieu, eu devo também, necessariamente, ter um raciocínio
elaborar um raciocínio a partir de outras premissas, se de fato eu estou tentando fazer ciência e não estou em um pensamento unilateralizado que examina a partir de uma lógica que oculta grandes fenômenos ou que não fornece explicação a grandes questões da contemporaneidade e que o que faz é, muitas vezes, sem reconhecer a cientificidade do outro, o que, de passagem, diga-se, é muito frequente, o que faz é tentar ocultar, tentar não contradizer, porque talvez se contradiz, não reste muito, senão muito pouco daquelas supostas premissas para além do bem e do mal que o liberalismo nos coloca como verdades absolutas. Portanto, duas questões gostaria de dizer liminarmente. A primeira, existem outros pontos de vista. Existem outras possibilidades de exploração do direito. Existem outras fórmulas e outras compreensões do fenômeno jurídico. E, por outro lado, estudar estas outras formas, estudar as raízes do marxismo e seu desenvolvimento na contemporaneidade, particularmente no âmbito jurídico, é uma questão de honestidade científica. É uma questão de verticalidade e respeito para com a ciência. Portanto, é uma questão pela qual todos nós, docentes, todos nós, professores, deveríamos nos preocupar. É talvez a primeira questão que surge. Segunda questão que me parece importante, passo a um segundo bloco da minha exposição. Como vincular o marxismo ao direito? Como realizar esse entrelaçamento? E eu acho que a grande questão consiste em compreender as várias partes e as várias fontes do marxismo. Questão que tem sido muito bem tratada, ou que foi, na sua época, muito bem tratada por Vladimir Ilich, pelo próprio Lenin, em uma obra que se denomina exatamente assim: Três partes e três fontes integrantes do marxismo. A primeira dessas partes, e onde podemos examinar as primeiras fontes, é a parte que poderíamos denominar de parte filosófica do marxismo. Quer dizer, a construção do materialismo dialético e, como consequência, sua aplicação à história. As fontes desse materialismo dialético se encontram em dois grandes pensadores alemães que constituem a base ou a premissa para poder construir esse materialismo dialético. Primeiro, o pensamento de Feuerbach. E segundo, o pensamento hegeliano. A dialética de Hegel e a maneira como Feuerbach entende a realidade. Por contraposição ao idealismo hegeliano, mas levando em conta a sua dialética, e por contraposição a essa espécie de estaticidade com que Feuerbach compreende a realidade, mas resgatando a observância dos fenômenos, é dizer, o materialismo,
da compreensão do materialismo de Feuerbach e do idealismo da dialética hegeliana, nós encontramos a construção chamado materialismo dialético. Dialética hegeliana que vai ser uma compreensão para a época daquilo que já tinha sido colocado séculos atrás por Heráclito de Éfeso. Pois bem, mas como podemos vincular o direito a esta compreensão materialista dialética da história e a compreensão materialista dialética da análise dos fenômenos? Simples. Ou, pelo menos, nesta aula, tentarei fazê-lo relativamente simples. Se eu digo, como diz Bobbio, que o direito é lei, ou que o direito é um fenômeno estritamente normativo, ou se eu observo a Kelsen e a sua preocupação com a teoria pura do direito, é dizer, com entregar ao direito uma autonomia sobre a base de uma rejeição a um conjunto de valores e fazer com que o direito se exprima na norma, naquele positivismo clássico que posteriormente teria problemas, porque é um positivismo normativista que praticamente não conseguiu fugir do problema da grande indagação ocasionada pelo fato de que o Estado nazista, a partir desta ótica, passaria a ser considerado um Estado de direito, porque Estado sujeito a leis. Se eu parto desta ideia de Bobbio, se eu parto desta ideia de Kelsen, se eu parto deste positivismo desprendido de valores, eu não conseguirei compreender que o direito é um fenômeno social e que é um fenômeno que nasce da ação humana em função de valorações humanas e que procura fins, procura objetivos diretamente entrelaçados com aspirações humanas. Por isso, nós dizíamos em outras oportunidades, Kelsen e seu positivismo não nos pode, de forma cega, conduzir a uma ideia de direito profundamente desvinculada da realidade, porque este direito supostamente puro, na verdade, vai nos conduzir a um nível de abstração incapaz de explicar a relação entre o direito e fenômenos da contemporaneidade, como a pobreza ou como a exclusão. O direito não pode se circunscrever exclusivamente à lei ou a espécies normativas. O direito vai muito além disso. Embora seja uma ordenação normativa da realidade, isto tem que ter uma causa e isto vai ter necessariamente uma lógica, uma solução de continuidade. E os avanços e os retrocessos, obviamente, fazem parte do reconhecimento da ação humana. E as sociedades não são estáticas, as sociedades são dinâmicas. E essa dinamicidade e essa constante contradição entre grupos sociais, entre setores sociais, é a que vai alimentar o conteúdo normativo, de maneira tal que, de alguma maneira, tanto o texto normativo quanto a rejeição ou aceitação que exista do texto normativo dependerão das condições reais em que se desenvolva a vida social, a vida econômica e a cultura.
E a vida social, a vida econômica e a cultura não são questões que se dão em um vazio, sino que são fenômenos profundamente entrelaçados com a vida dos seres humanos. Um direito neoliberal, ou de base neoliberal, é um direito construído para poucos que se beneficiam de um Estado reduzido e de uma economia que gira em torno do fetiche da mercadoria. E esse Estado reduzido, e esse fetiche da mercadoria, e esse direito construído sobre essas bases, não é um direito que possa ser teorizado ou que possa ser trabalhado de maneira tão abstrata que não impacte, ou melhor, que não reconheça que o neoliberalismo não é uma questão teórica, sino uma questão profundamente prática e que tem um impacto profundamente prático na vida de todos e cada um de nós, na maneira como nos distanciamos da satisfação a partir desse modelo das necessidades mínimas do ser humano. Portanto, o entrelaçamento desse materialismo dialético histórico se dá a partir do momento em que eu digo o direito é um fenômeno histórico profundamente entrelaçado na vida social. E a vida social é dinâmica, a vida social é dialética. As necessidades humanas são incessantes e, por a produção é incessante. E a regulação da economia a partir de formulações jurídicas é fundamental, sem esquecer que a economia vai, obviamente, interferir também no desenvolvimento dos textos normativos. A minha maneira de compreender a realidade não pode ser completamente abstraída ou completamente fora de um conjunto de condições histórico-concretas que exerçam o meu raciocínio. Eu não realizo raciocínios no vazio. O fenômeno científico, ele apenas resulta do momento em que eu questiono a realidade, de que eu formulo hipóteses nas quais entram valorações sobre o que eu considero deve ser o funcionamento de uma sociedade justa, de uma sociedade para a justiça e para a liberdade e para a satisfação das necessidades humanas. E isso é completamente distante de visão que pretende nos reduzir singelo mundo, por assim dizer, singelo do texto normativo. Quem pensa assim nunca consegue entender, por exemplo, o fenômeno das medidas provisórias. Nunca consegue entender isso. Porque não entende que o capitalismo precisa de medida provisória para que o presidente da República possa, nos momentos em que a situação seja extremamente complexa, tomar as medidas que precisa para a recuperação rápida, urgente, de elementos do sistema. Não consegue compreender, por exemplo, o papel da polícia, ou o papel das Forças Armadas, da história. A maneira como as duas interagem nos momentos mais complexos de resistência do movimento popular transformador e da maneira como consegue-se, inclusive, por parte das Forças Armadas e por parte da polícia, quebrar todos os paradigmas que o liberalismo clássico lhe apresenta com o objetivo de reduzir a impotência a esse movimento popular que não se resigna à inefetividade dos direitos. O segundo campo do marxismo, e do qual também, ou no qual nós podemos encontrar duas fontes,
é o campo econômico. O marxismo tem um vértice econômico. E tem dois pensadores, dos quais Marx toma parte do pensamento para poder criticar e para poder avançar, para poder propor a teoria da mais-valia. São Adam Smith e David Ricardo. A riqueza das nações. Marx nos apresenta a ideia de trabalho e a ideia de exploração como elementos essenciais para o funcionamento do sistema. E isto tudo vai se entrelaçar ao direito. E no momento em que eu compreendo que, na verdade, se existe um sistema econômico por sobre o qual se erigem textos normativos, e na base desse sistema econômico existe uma relação de produção, e o direito, de alguma maneira, obedece a um certo tipo de relações de produção. Uma Constituição não determina qual é a relação de produção de uma sociedade. Não é seu papel, diria o professor José Afonso da Silva. Mas uma Constituição pode tentar engessar, ou pode tentar arquitetar, ou pode tentar apresentar um modelo de convivência para a comunidade política onde o trabalho se assuma como um autêntico valor social. O professor José Afonso da Silva dizia isto, tentando interpretar o artigo 170 da Constituição Federal, que é extremamente contraditório. A ordem econômica fundada em livre iniciativa e na valorização do trabalho humano. Observa, livre iniciativa, que é um valor do liberalismo clássico. Valorização do trabalho humano, uma questão que foi colocada desde 1830 pelos primeiros trade unions, os primeiros sindicatos em Manchester, na Inglaterra. Quando aqueles que promoviam a livre iniciativa, os patronos, diziam por que os trabalhadores têm que criar sindicatos, os sindicalistas respondiam, obviamente, porque nós não somos livres. E diziam os caras, mas vocês são livres para pensar, vocês são livres para agir, vocês são livres, vocês têm liberdade de manifestação do pensamento, vocês têm toda a liberdade para opinar. Ou seja, um conjunto de liberdades romanceadas e que estavam completamente desvinculadas das agruras, da fome e da miséria dos trabalhadores. O que vai acontecer, gente? Uma nova ideia de sociedade começa a emergir a partir do questionamento das condições de trabalho e, portanto, a ideia de que dentro do capitalismo é preciso valorizar o trabalho como valor social passa a se estender pelo mundo. E tudo isto vai ocasionar que na segunda e terceira década do século XX apareça aquilo que nós conhecemos como constitucionalismo social. O constitucionalismo social somente pode ser compreendido como resultado da luta dos trabalhadores, da luta dos operários, da luta dos segmentos populares aliados dos trabalhadores que conseguem incorporar à Constituição que as necessidades básicas dos seres humanos se coloquem como, ou se expressem como direitos que o Estado burguês, o Estado construído desde a Revolução Francesa, é obrigado a satisfazer. Uma outra explicação do constitucionalismo social é completamente desvirtuadora, completamente inverossímil e completamente por fora
de uma realidade histórica que alguns pretendem ocultar, como se os direitos sociais, por exemplo, fossem uma espécie de gentileza que os patronos fizeram em uma espécie de continuidade inocente da história. Ou seja, quando você escuta falar de gerações de direitos, você diz o seguinte: ok, admitamos a primeira, a segunda, que se você acha útil, pois para mim é completamente inútil. Por quê? Porque o que interessa é no momento em que você fala de direitos é compreender por que eles aparecem, de que maneira eles se reproduzem, como são efetivados e quem são os inimigos de que esses direitos se efetivem. Não existe outra ideia de dimensões ou de gerações de direitos. Enfim, se te parece útil, a usas, utilizas. Porém, isso não pode esconder o fato de que por trás de cada direito há uma história viva de resistência e de conquista e transformação. Isso é fundamental. Mas nós encontramos o professor que chega na aula, por exemplo, e diz constitucionalismo liberal, constitucionalismo social, e não há pessoas, não há atores. Já sei, há heróis. Isso é importante dentro da luta ideológica. Há heróis. Bom, quais heróis? Os membros das classes sociais mais elevadas, mais abastadas, aparecem, por exemplo, no constitucionalismo dos Estados Unidos como os grandes arquitetos da liberdade. Então, você não aprende federalismo se você não aprende Jay, Hamilton e a grande quantidade de herdeiros de famílias que construíram sua riqueza a partir do assassinato dos indígenas e dos povos originários da América do Norte. Domênico Losurdo, já até numa palestra na PUC de São Paulo, há alguns anos, já desmitificava toda essa ideia dos pais fundadores. Fundadores do quê? Fundadores do quê? Ok, da Constituição, ótimo, ok, we the people, nosso povo, ótimo, muito bem. Conta, eu adoro essas histórias. Por quê? Porque você tem a versão romanceada da vida. Eureka! Alguém construiu o Senado, formado por 3 representantes por cada estado. Só quando outros setores falaram, tal era o medo à democracia que eles tinham, que se inventaram um Senado com 3 representantes por estado. A ideia de uma Câmara de Representantes ou de Câmara de Deputados com poder para o povo, essa foi uma construção posterior no federalismo. Havia muito medo disso. Ora, a parte mais relevante, quando você explica a Carta Magna, é que ela está escrita em latim. E por que é a parte mais relevante? Bom, porque está escrita em latim porque o povo não falava latim. Então, a ideia era que o povo não se enterasse o que era um due process of law e continuasse a ser julgado pelo rei, pela nobreza, continuassem a ser julgados e sufocados, como evidentemente
foram durante, mesmo com a Carta Magna em vigor, a Carta Magna é um instrumento dos nobres e sua contradição com o rei. Então, há histórias que merecem ser contadas, mas contadas a partir de uma trajetória histórica que enfoque o papel do ser humano que atua e o papel do ser humano que foi negado desde o começo, o direito que se dirigiu exclusivamente para alguns, que nunca tem sido para todos. Voltando ao constitucionalismo social, qual é a melhor constituição? Eu falava na minha coluna sobre o empório do direito, quando convidado para tratar da Comuna de Paris. Na coluna eu falava sobre o constitucionalismo social. E eu dizia, bom, adoro a Constituição de Weimar, acho a Constituição de Weimar fantástica, muito bem, mas antes de Weimar, o que nós tivemos? E observa como a Constituição de Querétaro, no México, é considerada, na América Latina hispânica, para muitos, o autêntico código substancial do trabalho, que deveria servir de modelo para o que é o posterior constitucionalismo. A Constituição Soviética, a Constituição Espanhola, mas não. Em uma aula de constitucionalismo social, nós aprendemos Weimar. Fim de papo. A Revolução Soviética dá a zero em algumas questões, porque a Constituição de Weimar é uma Constituição síntese. É o resultado de um pacto. A soviética é o resultado de uma vitória popular. É uma questão completamente diferente. Portanto, vamos a dar merecimento e vamos colocar as coisas no seu lugar. Porque senão continuamos repetindo fórmulas. Querem alguma questão mais nefasta que isto? O poder constituinte é um poder incondicionado, ilimitado. Gente, o que é poder constituinte? Poder de constituir o Estado. Quem dita as diretrizes do que deve estar consagrado em uma Constituição? Em quem reside o poder de constituir? Se o poder constituinte fosse tudo isso que nós falamos, nós teríamos, então, duas grandes vantagens. A primeira, nós teríamos que falar do poder constituinte em sentido tão amplo que praticamente ninguém ficaria de fora. Quando você analisa a Constituição de 88, você observa onde estão os povos originários. Na Assembleia Nacional Constituinte se falou de tudo. Se falou dos direitos fundamentais, se falou do racismo, se falou da organização político-administrativa, da separação de funções, dos direitos sociais. E já quando estavam fechando seus trabalhos, praticamente já quando a Constituição, estão faltando os índios. Os índios, pelo amor de Deus, coloca aí os índios. O que são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios? Por que nós temos que trabalhar com os índios? Os índios não lhes interessa esta Constituição. Para que nós queremos uma Constituição? O pior foi encontrar pessoas olhando para os indígenas, levando a Constituição de 88, dizendo: vitória, nós conseguimos que os índios fiquem na Constituição de 88. E observar os indígenas dizendo: gente,
os brancos estão na nossa Constituição, até porque, de forma odiosa, nós temos que levar em conta tudo aquilo que tem sido a opressão contra nós há séculos na nossa Constituição. Se você quiser, a gente fala da Constituição dos povos indígenas. Ou seja, essa ideia de considerar que uns poucos têm a possibilidade de pensar e constituir em detrimento de outros que devem ser tratados como silvícolas ou como inimputáveis, está tão alastrada nesse passado patriarcal ignominioso de opressão, opressões de gênero, de raça e de classe. Gênero, raça e classe, como diria Aníbal Quijano, é o que nos caracteriza na nossa história constitucional. A discriminação de gênero, a discriminação racial ou étnica e a discriminação de classe. São questões entrelaçadas dentro de o que constitui nosso processo civilizatório. E o direito se nutre disso. Ou seja, o direito construído está ali, é a partir disso. É a partir disso. Então, o poder constituinte, em uma sala de aula do segundo ano, é incondicionado, ilimitado e tudo aquilo. A vantagem seria que isto seria a decisão política fundamental de 1988, teria sido tão forte em função de todo esse lastro de legitimidade, de toda essa condição e de toda essa força que seria indiscutível tudo aquilo que ali tivesse sido consagrado. Na verdade, a Constituição de 88 nasceu com inimigos e já no dia 6 de outubro de 88 já queriam reformulá-la. Já queriam uma emenda, especialmente no capítulo da ordem econômica. Se você observa a ordem econômica na originalidade do texto do 88 e a ordem econômica hoje, até suprimiram artigos para poder construir as bases do neoliberalismo selvagem, muito bem representado hoje por este menino, como que é o nome dele? Paulo alguma coisa, Guedes, que ele come PIB. Hoje eu assisti, fantástico isso que me mandaram hoje, o sujeito come PIB, o Brasil cresce, mas isso não se reverte na vida dos brasileiros. Uma questão extremamente interessante, a lógica de Chicago e a maneira como conseguem ter um potencial destrutivo. Potencial destrutivo. Eu não tenho medo da retórica bolsonarista, porque retórica bolsonarista é uma questão que é uma questão de falta de vergonha, de ignorância. Bolsonaro é muito ignorante, ou seja, muito ignorante, mas a equipe econômica que está trabalhando esse projeto de desconstrução do Brasil, a isso nós temos que prestar muita atenção. A isso nós temos que prestar. Enquanto falamos do que ele diz e o que não diz, e das barbaridades, as barberagens que ele diz que não diz, existe um modelo econômico avançando profundamente destruidor das bases da construção de um Brasil estratégico. O terceiro campo do marxismo, que me parece extremamente importante e onde há fontes concretas, é o marxismo político, que tem como bases aquilo que Marx chamava, ou Lenin chamava de socialismo utópico. Saint-Simon, de Fourier, de Owens, que é um socialismo que parte da base de que é possível
a conciliação entre diversos setores da sociedade para construir um sistema relativamente justo, no qual o esforço de cada um será em algum momento premiado. Isso, obviamente, se reverte em algumas lendas ou em algumas formas que alguns têm de compreender a vida. Por exemplo, eu tinha um professor que era muito, eu chamava ele na intimidade com meus amigos, né? Falávamos dele de o bom burguês. Por quê? Porque ele sentava conosco na faculdade e ele dizia para nós: Alarcón, por exemplo, ele estuda muito, ele se esforça muito. E se ele se esforça, e ele luta muito, ele algum dia, mas não, vocês não estudam tanto. E então, ninguém pode ser premiado se não estuda, ninguém. Até que um dia nós falamos para ele: vamos conversar sobre cada um de nós. Vamos fazer a seguinte análise, professor. Qual é o lugar que o senhor ocupa dentro do processo social, dentro do contexto social? E o lugar que cada um de nós ocupa. Se nós partimos do mesmo nível, talvez seria justo isso que o senhor está dizendo. Mas o que nós partimos de níveis completamente diferentes. E aqueles que você diz que não estudam, talvez tenham muito a dizer se você desse a oportunidade e se você os estimasse mais um pouco, tendo como premissa o lugar que eles ocupam também dentro deste contexto. O que pretendo dizer, professor, o que pretendemos dizer, é que essa sua ideia de fazer por merecer é uma ideia completamente descontextualizada da realidade da vida. Isso é cartesiano. Isso é como você dizer a soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso entrou por aqui e saiu por aqui. Isso é como dizer que π é 3,1416. Isso é um mundo exato, arquitetado. É o mundo do logaritmo. Isso é metafísica. E nós estamos dentro de um contexto real em que a vida social é, em essência, prática. E todos os mistérios da vida encontram solução racional na prática humana e na compreensão desta prática. E não na sua ideia de quem merece ou quem não merece. Com todo respeito ao mestre. Ele saiu muito conturbado. Saiu muito conturbado. Eu não quis dizer, desmerecer alguns a outros. Vamos partir do seguinte. Se você continua contemplando a seus alunos e eliminando o fato de que são pessoas distintas dentro de uma sociedade na qual cada um ocupa um determinado lugar, sociedade ancorada no marco de um processo produtivo e relações de produção, na qual uns são donos e outros não. Se você não parte dessa realidade, esse seu ponto de vista não nos conduz, senão, a uma sociedade na qual alguns escolhem quem merece e quem não merece, e isso não é próprio de uma humanidade socializada, sino que isso é próprio de alguém que não enxerga os litígios que há dentro de um conjunto de segmentos da sociedade que diariamente se encontram em um processo extremamente cruel, duro, de luta constante,
E então a sua realidade, a realidade na qual o senhor vive, é puramente escolástica. Alguém falou para ele: o senhor pode continuar fumando seu cachimbo e no seu estudo, mas muito cuidado, em algum momento, esse pessoal das favelas, que não estuda porque não tem como, vai descer e vai levar embora tudo, cachimbo, tudo. Porque o mundo é dialético. Um autor, por exemplo, que é muito interessante, e a grande maioria dos liberais, John Rawls, por exemplo, a grande maioria dos liberais, nos convida a compreender o direito e a Constituição, particularmente as constituições, como sínteses de pactos sociais. Por exemplo, se você observa El Derecho Dúctil, de Zagrebelsky, uma obra fantástica, mas o Zagrebelsky diz o seguinte: o que é uma Constituição? A Constituição é um documento que estabelece as regras do jogo. Regras do jogo para que os diferentes grupos sociais que se encontram convivendo, coexistindo, eles, através dessas regras, regulamentem a sua luta, concorram e consigam, em algum momento, aquele que vença, dar à sociedade a orientação que a sociedade deve, segundo eles, seguir. O raciocínio é tão furado que o Brasil pode tranquilamente ser o exemplo a ser mostrado. Uma Constituição tem o poder de estabelecer as regras do jogo que os atores devem cumprir para poder arquitetar uma sociedade assim, assim, assim. O que aconteceu no Brasil, por exemplo, em momentos em que a luta de classes começou a se desenvolver e a demonstrar uma certa vantagem dos movimentos contra o sistema, ou seja, dos movimentos antissistêmicos. A época em que aparecem os processos progressistas, ou os partidos que assumem em algum momento uma pauta com suas contradições. Nós não vamos fazer análise dos avanços e retrocessos dos partidos progressistas na América Latina, porque aí teríamos que falar do governo do PT no Brasil, teríamos que falar do governo de Cristina Kirchner na Argentina, do governo de Rafael Correa não vamos fazer isso. O que estamos dizendo é: esses governos chegam porque há uma ação antissistêmica de um neoliberalismo incompetente, incapaz. O que vai acontecer? Estes processos passam a tentar se consolidar com maiores conquistas, com erros, com algumas virtudes. Mas, para o marxista, qual é a grande ideia? Qual é a ideia? Será possível que exista um avanço das forças sociais que trabalham por uma mudança democrática e por autêntico, real poder popular, sem que exista uma reação do outro lado, organizada, orquestrada, e isso é luta de classes, do ponto de vista político, utilizar
mecanismos do sistema, mas também quando interessa quebrar todas as regras do jogo e então impor uma determinada forma de conduzir a sociedade quebrando essa regra. Por exemplo, a que obedece a discussão sobre segunda instância? É possível julgar ou não alguém, como diria um professor, Aurí Lopes, o momento em que o Supremo Tribunal Federal convertiu a Quaresma em Natal. Ou seja, o momento em que decidiu, sim, a partir da decisão em segunda instância, a pessoa será detida, será presa. Isso é luta de classes. Isso é luta política. Eu não sei como alguns observam com uma inocência o Supremo Tribunal Federal. É comovedor. Ora, o Supremo Tribunal Federal é um órgão político que faz luta política, inserido dentro de um cenário de Estado, no qual cada um tem que colocar, e dentro do cenário do Supremo, a luta ideológica e luta política. O que é o ativismo? O que é suprimir omissões inconstitucionais? Que significa a tese da máxima efetividade dos direitos fundamentais? Ou onde está a luta de classes e na proibição de retrocesso? A reforma trabalhista é o resultado do quê? Do cenário da luta de classes. Aonde foi parar a proibição de retrocesso que a gente ensina no 4º ano de direito? Ou seja, nós temos que pular a reforma trabalhista. Porque se um aluno levanta e pergunta a reforma trabalhista, a gente quer dizer, está vendo como a proibição de retrocesso é uma questão teórica, mas supeditada à luta econômica, à luta política e à luta ideológica. Os 3 níveis da luta de classes. E a reforma da Previdência? E as privatizações? Ora, tudo isso não é o resultado de que há atores que nunca se contentaram com as regras do jogo de 1988? Zagrebelsky fica na tua. Ou seja, olha com calma as coisas. Porque uma Constituição é reflexo também da luta de classes em um momento histórico determinado de uma sociedade. E a forma como ela se efetiva, e a forma como ela se reproduz, e as possibilidades que nós temos de dizer, sim, aqui haverá proibição de retrocesso, ou sim, aqui haverá máxima efetividade dos direitos fundamentais, aqui deveremos respeitar a interdependência, a integralidade dos direitos fundamentais. Tudo isso está condicionado a uma infraestrutura que é econômica e a uma sociedade em constante luta, em constante dinâmica. Se você não compreende o direito dessa maneira, você quase que estará permanentemente em um limbo teórico bastante parecido com a estupidez. Bastante parecido. Esse limbo teórico nos conduz a um direito formalizado, a um direito formal, onde a grande discussão é se o texto normativo reflete o que o direito é, ou se o texto normativo reflete o que o direito deve ser. E então, onde um positivista diz, isto é direito, um justnaturalista diz, depende. E onde um justnaturalista diz, isto é direito, o positivista diz, ainda não, eu preciso postá-lo. Essa é a grande discussão. Por trás dessa grande discussão, e no centro dessa grande discussão, transversalizando essas grandes discussões, estão as classes, as etnias, as contradições de gênero. O direito não pode ser reduzido à lei,
O direito não pode ser reduzido a uma interpretação de um texto normativo sem compreender que ele faz parte de um cenário muito maior. O direito nasce, se desenvolve, se reproduz em um contexto social de seres humanos, cada um deles ocupando um lugar dentro de uma estrutura. E nós respondemos no momento em que se arquiteta o direito a fins e a valores que interpretamos a partir do lugar que ocupamos dentro dessa estrutura. Isso, falar de Dworkin, falar de Ale, de John Rawls, me parece extremamente interessante, mas me parece que isso é apenas uma parte da questão, da interpretação da realidade. Olhemos para o outro lado, até por uma questão de honestidade intelectual. Então, podemos introduzir, por exemplo, a David Harvey e suas 17 contradições sobre o capitalismo em qualquer aula. Podemos introduzir a Darcy Ribeiro para falar do povo brasileiro e o povo civilizatório, e o processo civilizatório. Devemos falar de alguém que para nós, dentro da PUC, é uma referência, mas que para o mundo é uma referência. Partir pedagogicamente da ideia de que se cada um ocupa um lugar, nós aprendemos dos nossos alunos porque eles ocupam um lugar e nos transmitem aquilo que aquele lugar lhes proporciona. E nós devemos ter a modéstia de compreender que nosso papel é de orientar para que o próprio aluno, as próprias alunas, os próprios colegas nossos dentro deste processo de aprendizagem constante possam descobrir as verdades, ou pelo menos algumas delas, se é que elas existem, em benefício até de Descartes, que nos tornem livres. Obrigado ao Centro Acadêmico pela gentileza do convite para poder abordar estes assuntos. Muito boa noite obrigada. a todos e a todas. Muito obrigada, professor. Foi sensacional. Eu tenho muito orgulho de ter você como professor e tenho muito orgulho como centro acadêmico e disparada de ter você aqui nesse espaço, nos ensinando com o seu grande conhecimento, que com certeza essa aula vai ficar marcada nas nossas vidas. Antes de finalizar, eu queria que você falasse 2 números entre 1 e 600, porque nós estamos com um sorteio da Boitempo, em que 2 pessoas vão ser selecionadas para ter o código de desconto na compra do Boitempo. Pode falar, professor? Entre 1 e 600. 2.599. Não, beleza. Calma, espera 5 segundinhos que vamos pegar aqui, a gente baixou a lista. Foi o Cássio Coutinho e Isabela Renata de Almeida. Foram os 2 sorteados do código de desconto da Boitempo. Muito obrigada, professor, novamente. Ansiosa para o próximo semestre na nossa aula. Quem for de Direito na PUC, conheça um centro acadêmico, entre em contato com a gente, nós estamos aceitando pessoas e tudo certo. E agora vamos finalizando, e mais uma vez, obrigada. E não esqueçam que às 19 horas, na quarta-feira,
teremos uma reunião da Frente Jurídica e quinta-feira, às 19, nós teremos nossa terceira aula sobre sobre a teoria marxista de Estado, com o Douglas Rodrigues e a Thaís Rosquiska. Acho que é esse o sobrenome dela, se não for, perdão. Mas é isso, viu? Muito obrigada, professor, novamente. Ok. Acho que Luan está com algumas perguntas, é isso? Eu ainda tenho 15 minutos. Não, se você tem tempo, perfeito. 15 minutos eu tenho. Aí acho que, gente, se alguém tiver interessado em fazer alguma pergunta para o professor e puder mandar aqui no chat, a gente costuma abrir esse espaço depois das exposições para tentar fazer de uma forma mais interativa, né? Porque é difícil essa coisa de sempre estar à distância. Infelizmente, a gente não pode estar presencialmente. Então, para tornar esse espaço mais interativo, a gente costuma abrir essa lista de perguntas. Eu sei que o professor tem uma agenda hoje um pouco corrida, mas ele tem aqui um tempo. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta, a gente pode ler ou pode até abrir o microfone para fazer diretamente. Eu acho que tem alguém aqui que perguntou se o professor tem obras publicadas. O senhor tem obras publicadas, professor, para indicar? Quem é meu aluno sabe qual é a obra guia, né? Ciência Política, Estado e Direito Público. Há alguns capítulos nos quais já se exprime um pouco este pensamento. Há alguns capítulos onde há uma expressão sobre questões que vêm sendo discutidas no constitucionalismo latino-americano, por exemplo, discutidas com Antônio Carlos Walkmer, que é um professor bastante dedicado a essa vertente do direito. Patrimônio Genético Humano, que é uma obra que está em atualização, levando em conta a pandemia. Está a coluna, por supuesto, no Empório do Direito. Acho que aí vocês podem ter mais um material sobre algumas questões que são do dia a dia, ou de atualidade, né? Especialmente a caracterização do momento jurídico, com algumas pitadas também de ironia política. Acho que... E outros artigos que vocês podem procurar, por exemplo, há um artigo sobre direito e marxismo, Teoria Geral do Direito e Contribuição do Marxismo, já publicado há um tempo na Revista Brasileira de Direito Constitucional. E, enfim, acho que no Google você encontra algumas coisas que fazem parte do acervo que, basicamente, eu tenho conseguido construir. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, professor. Para quem tiver interesse, esse daqui é o livro do professor. É muito bom. Sou meio suspeita para falar, né? A outra pergunta seria, no caso da teoria crítica do direito sobre a perspectiva marxista, o poder constituinte seria como um mecanismo de apropriação dos mecanismos do próprio sistema para resultar em direitos frutos de conquistas às lutas? Como é? No caso da teoria crítica do direito, sobre a perspectiva marxista, o poder constituinte seria como apropriação dos mecanismos do próprio sistema para resultar em direitos frutos de conquistas às lutas? Eu acho que o que é importante dentro do poder constituinte é a fenomenologia do processo constituinte. Eu acho que é o mais relevante quando a gente analisa poder constituinte. Ou seja, observemos o seguinte: quando eu digo poder constituinte no Brasil, em 1988, eu estou dizendo uma força que nega o passado, determina uma série de fins e valores para o presente e para o futuro.
Então, é uma força vencedora. Vencedora dentro de um contexto de luta de classes. Entretanto, essa força vencedora, ela tem dois desafios. O primeiro desafio é construir um sistema jurídico e organizar um sistema para os direitos fundamentais. Ou seja, um sistema que seja capaz de trabalhar para a dignidade humana. Mas essa é a parte relativamente fácil. A segunda parte é conseguir se manter vencedor. Essa é a parte mais complexa. Então, vou te dar um exemplo concreto. Quando você lê o artigo 196 da Constituição, a saúde e direito de todos, dever do Estado, e você observa o caráter dirigente da Constituição, e no artigo 197, 198, você diz o SUS é um sistema hierarquizado. Depois você vai a um outro artigo e diz os estados, os municípios, o Distrito Federal, a União deverá colocar tantos recursos oriundos da produção e na saúde. Você está fazendo, está construindo um modelo de Estado no qual se declara o direito. Se diz quem é o destinatário. Se diz quem é o titular. Se cria um sistema único de saúde. Se estabelece como o sistema deverá ser arquitetado. Essa é a parte, digamos, que é sofrível, que você precisa lutar, mas nesse momento você é vencedor. Então, isso vai ficar. A questão é manter-se vencedor. O que significa o quê? É permanentemente atingir um grau de resistência, mas também de mobilização, capaz de fazer com que aquilo se efetive. E a efetividade do direito não repousa nas decisões dos juízes e dos tribunais, repousa na forma como a dinâmica social vai forçando essa efetividade, vai gerando a condição de efetividade. Eu digo isso porque, por exemplo, Paulo Arantes, ele dizia uma questão em uma conferência, numa entrevista também, ele dizia, olha, aqui no Brasil está acontecendo algo que na África do Sul também estava acontecendo. O pessoal dizia, para que eu preciso ir para a rua? Para que eu preciso de luta social? Se eu tenho uma decisão de um juiz. O juiz me concede a vaga na creche. O juiz me concede o medicamento. O juiz é aquilo que Antoine Garapon, na França, chama de o guardião das promessas. Então, as pessoas acham que é possível fazer uma revolução efetivando direitos, né, através do judiciário. A luta política, a luta econômica, a luta ideológica é fundamental e isso vai cursando, isso vai transversalizando a vida, isso vai gerando as condições para que aqueles direitos se efetivem. Não há outro caminho. Ou seja, você não pode substituir a luta social pela decisão dos juízes. São coisas completamente diferentes. Ah, mas nós temos que olhar para a Constituição e utilizar a Constituição como uma ferramenta para que os juízes... Sim, claro. Para isso é toda uma teoria. A teoria da decisão. E temos Hércules e temos as teses sobre a confiança e a desconfiança do judiciário com relação ao legislador e vice-versa. Ok, temos tudo isso. E isso é direito, claro, isso faz parte da nossa forma de compreender o direito. Mas isso não pode ser tudo. A grande questão é que o liberalismo tenta sempre passar a parte como se fosse o todo. Ou seja, isto aqui não há outra possibilidade. Isso cria uma forma de unilateralizar a compreensão do direito, né? que não conduz a uma saída democrática, por assim dizer, ancorada nas necessidades da gente. Então, hoje nós temos um impasse. O governo, o presidencialismo brasileiro
as faculdades desse presidencialismo, a figura do presidente entorpece a forma como deveria se conduzir o Estado, de maneira geral, em uma crise sanitária. Os freios e os contrapesos estão funcionando. Eles são suficientes? Não. Não. Se não houver luta social, não haverá mudança. Se não houver luta social, não haverá mudança. Toda a questão referente à tolerância, à solidariedade, à maneira como se reafirmam os direitos das minorias e grupos vulneráveis, tudo isso passa não somente por protagonismo por parte daqueles setores, não, mas da própria luta social e da maneira como estes setores entendem que patriarcado ou patriarcalismo e que fenômenos como o racismo estão profundamente enraizados na construção do sistema, que não são algo alheio à construção do sistema. Por isso eu dizia uma vez para o Paulo Iotti, dizíamos, que foi meu aluno no doutorado, eu dizia para ele, Paulo, quando ele ia fazer a sustentação no Supremo sobre a questão da homofobia, ser anti-homofóbico é profundamente anticapitalista, é profundamente antissistêmico. Isso que você está fazendo é profundamente antissistêmico, anticapitalista. Ser antirracista, ou seja, ser contrário ao racismo, levar isso é ser profundo, isso é desconstruir o capitalismo na sua gênese. Ontem eu lia na Folha de São Paulo, não sei se eu estou me estendendo, mas é o que me resta, Mas ontem na Folha de São Paulo, eu acordei ontem em casa, peguei a Folha de São Paulo e li uma matéria muito interessante de uma moça que nos Estados Unidos falava sobre a forma como, vocês podem encontrar essa matéria na Folha de ontem, como é muito conhecido no mundo, são muito conhecidas as estátuas os rostos dos presidentes dos Estados Unidos, Washington, Lincoln, no Monte Rushmore, né? Porém, fazia referência a um rosto que está sendo construído, aliás, já foi na sua maior parte, de Crazy Horse, Cavalo Louco, a grande liderança da tribo que venceu as tropas do general Custer. E então, na resistência indígena. E está sendo feita uma estátua maravilhosa, ou foi feita, enfim, tão enorme, com essas proporções, como as do Monte Rushmore. Só que ela diz, a que escreve, diz, lamentavelmente ainda não se fala dessa estátua. Vocês não observarão em nenhum lado que se fala dessa estátua. Se fala do Monte Rushmore, mas esta é tão bela quanto. E ainda não foi construída na sua totalidade. E estão sendo coletados fundos para fazer. Estas simbologias são extremamente importantes, são muito relevantes, porque nos colocam de frente, nos confrontam com uma história que deve ser contada a partir daqueles que têm voz, mas que nunca foi amplificada em função do monopólio e o oligopólio dos meios e da necessidade que o capital tem de construir um mecanismo de controle do que as pessoas pensam, do que as pessoas dizem, do que as pessoas pautam nas suas conversas. Então, trabalhar com estas formas de resistência são extremamente importantes e relevantes. Agora,
luta dos colombianos, por exemplo, os colombianos derrubaram a estátua de Cristóvão Colombo. A ideia de que não pode mais ser chamado de descobridor. Descobridor de quê? Você descobre aquilo que não existe. Mas nós existíamos. Portanto, ele, na verdade, nos encontrou. E nos encontrou para quê? Para poder, posteriormente a isso, tomar isto que nos pertencia originariamente. Então, essa reconstrução da história e essa maneira como temos que interpretar a história faz parte também de um processo de reconstrução da nossa linguagem jurídica e da maneira como entendemos a razão de ser do direito. Para quem é o direito? Ok? Bom, gente, muitíssimo obrigado a todos. Desculpem se me estendi. E, enfim, obrigado a Disparada, obrigado a Luan. É um grande prazer estar contigo, minha querida Andrea, e parabéns a todos pela iniciativa de programar estes bate-papos, né? Mais que aulas, estes bate-papos tão interessantes, porque os temas são interessantes, não porque o professor, senão porque o tema é interessante, e quem bolou os temas está de parabéns, né? Porque nos ajuda muito a ir trabalhando estas questões. Muitíssimo obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Felicidades e até a próxima, gente. Muito obrigada, professor. Com certeza o professor é tão interessante quanto o tema. As pessoas com certeza te amaram. Eu até falei nos grupos, meu professor, com muito orgulho, que eu tenho certeza que todo mundo... Foi uma coisa que eu fiz para deixar um pouquinho com as pessoas com inveja de falar que eu tenho essa aula semanal. Então, muito obrigada. Mais uma vez, vou reiterar que quarta-feira teremos a reunião da frente do Disparada, da frente jurídica, né? Que é exatamente quem está programando esse evento junto com o CA, às 19 horas. Quinta-feira teremos nossa outra aula e eu vi que solicitaram para verem de novo o livro do professor. É esse daqui, mandamos lá no grupo, então também fiquem ligados nas nossas redes sociais que vamos postar falando sobre, nos grupos também já mandamos qual é o livro que o professor indicou, e para quem pegou só uma parte, essa aula vai estar no nosso YouTube mais tarde, Centro Acadêmico, 22 de agosto, bem fácil de ver. Você também pode assistir outros eventos que nós já fizemos, como o Ato dos Juristas, em abril, a favor da liberdade, da penalidade do Moro, né? Em favor que o Moro foi parcial e, enfim. Muito obrigada novamente e espero que você possa vir para mais eventos nossos. Será um prazer, André. Será um prazer.